Olá, meus caros, vamos comentando sobre algumas coisas aqui, falando umas temáticas mais melhores, não tão densas, complexas e divide opiniões, apesar de eu ter vários vídeos nessa pegada, nessa levada, mas não dão tanta repercussão assim. O que o povo gosta é aquilo que você já sabe, não é de palavra. Curioso é ver aqueles que não vê o vídeo que eu falo de palavra, dizer que eu não prego a palavra. Tudo bem. Bom, vamos falando da palavra do Senhor, de uma coisa interessante, referente à casa de Deus, casa de oração e reunião em casa. Muitos que desconhecem a palavra do Senhor porque não leem, acham que a igreja primitiva era feita em templos, era feita de templos. A igreja primitiva, ela se reunia em templos. Eu já fiz um vídeo, está lá na playlist Lendo e Pregando, do livro de Filemão, que fala claramente que se reuniu em casa e converteu-se alguém ali, e os familiares do convertido e o convertido se reuniam ou congregavam. Aí vem essa velha discussão, congregar ou não congregar. Estando em casa, reunido em oração, buscando a Deus, já é uma forma de congregar. Falando de Deus, como estou falando aqui, porque eu não estou falando do diabo, não estou falando aqui mentira, falando a palavra de Deus que é a verdade, ou dela. Estamos aqui congregando, estamos aqui comungando da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo pensamento cristão, não é verdade? Lá no meu outro canal, recebi os comentários referente àquele vídeo do Augusto Nicodemos, que disse que determinadas igrejas não são consideradas igrejas, ou não devem ser consideradas igrejas, fazem um desserviço ao Evangelho, e ele ter dito também que, em alguns casos, até é necessário que as igrejas não abram. Deu aquela polêmica, muitos canais falaram, aliás, muitas pessoas falaram nas redes sociais sobre esse caso, e no meu canal não é diferente. Vinha alguém que é contra o posicionamento do Augusto Nicodemos, que eu concordo, é um pensamento equilibrado, e contra mim. Aí lá, obviamente, que eles desconhecem que eu fui pregador, de sistema religioso, desconhecem o modo como eu me converti, e começaram a atacar. Tirando essa tretinha de lado, comentando pelo lado correto, como as pessoas em pleno século XXI ainda têm o pensamento retrógrado de achar que se eu não estiver dentro da cacholinha, do quadradinho, na instituição CNPJ, se eu não estiver ali daquilo que a gente pode chamar até de empresa, eu não estou bem com Deus, eu não sou salvo, eu não sou redimido. Outra coisa, acho que para Deus salvar precisa daquilo. Não é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher de todo pecado. É a igreja, é as quatro paredes, é a cúpula. Por isso que nós temos muitos falsos cristãos dentro dessas denominações, porque é só aparência, não existe essência. Porque o verdadeiro convertimento é da parte do Espírito Santo, que convence o homem e a mulher do seu erro, ele abandona, e ele luta contra o pecado, e ele luta para viver uma vida em plena comunhão com Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Eu já disse aqui inúmeras vezes no canal que eu não aceitei Jesus, eu não me converti dentro de instituição religiosa, eu me converti fora da instituição. Me converti na rua, eu já tinha alguma influência, obviamente, mas o Espírito de Deus me convenceu na rua. Assim como eu já vi histórias lindas, maravilhosas, por exemplo, Mário Persona. Onde que Deus converteu o Mário Persona?
converteu ele na faculdade. Deus falou com ele através dos livros, através de ele ter lido a Bíblia. Deus falou com ele. Tantos e tantos outros casos de pessoas que tiveram convertimento em casa, no hospital, na rua, lendo a palavra, sem precisar de alguém estar pregando. Ah, mas Jesus disse para ir e pregai. Sim, ninguém está combatendo a pregação, pode pregar à vontade. Mas só que não adianta você ficar pregando ou achando que é só por intermédio da pregação que as vidas vão ser salvas. Se o Espírito Santo não estiver ali interferindo, se o Espírito Santo não estiver naquela causa, nada acontece, é coisa meramente humana. A salvação não depende de pregação, depende da pessoa aceitar a verdade que o Espírito Santo usa alguém e se convencer. Porque também a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se abrires essa porta que seria a porta do coração, então eu serei contigo e tu comigo. Jesus falou isso. A gente pode usar como base para o Espírito Santo. Está batendo a porta, se abriu. Não é por força, não é por violência, não é a base da porrada. Se abriu, ok. Se não abriu, não, ok. E tem gente que abre a porta por um instante, ou só um pedacinho. E por isso que nós temos aí vários tipos de cristãos. Uns bem convertidos, outros não tão convertidos. Outros apenas experimentando, vivendo uma vida de brincadeira, de experimento. Essa é a grande questão. Então, os que advogam para que as igrejas estejam abertas, na realidade eles querem que continue aquele sistema. Não é aquele sistema para ganhar almas, mas aquele sistema para ganhar dinheiro. E essa é a grande realidade, porque eles não fazem nada de graça. Mas só que Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Nós, quando alcançamos a misericórdia do Senhor, foi de graça. Eu paguei alguma coisa para o Senhor me salvar, para o Senhor me convencer dos meus erros, para o Senhor me dar saúde, para o Senhor me dar bênção? Não, não paguei nada. Só me humilhei diante dele, pedi perdão e aceitei a Cristo. Depois vou vivendo a vida, porque aceitando a Cristo na prática. Como assim? Fazendo aquilo que o Senhor quer, que é obedecer, que fé sem obras é morta. Então fazemos as obras da fé, devemos fazer. Agora, as pessoas não têm muito conhecimento nesse sentido. Aí outros vão dizer: ah, mas cada caso é um caso de gente que se converte na igreja. Sim, não duvido. Mas, no entanto, não quer dizer que é a igreja que salva. Não quer dizer que é só na igreja que tem salvação, que é só lá que o Senhor fala com as pessoas, ou recolhe os oprimidos. Aliás, nós temos trabalhos sociais que alcançam vidas, que às vezes não tem nada a ver com questão propriamente de igreja. Às vezes são pessoas que amam pregar o evangelho, pregadores itinerantes, e que pregam, não cobram nada, e fazem aquilo em ato de gratidão ao Senhor, por alguma bênção, coisa semelhante, ajudando os pobres necessitados. E vocês acham que Deus não vai salvar ali? Que Deus não vai aceitar aquela ação em benefício do necessitado? Sendo que o próprio Jesus disse que aquele que der, em que seja uma água, um discípulo do Senhor, ou, em outras palavras, ajudar algum dos pequeninos com um copo d'água, não vai ser impedido de ter salvação, ou melhor dizendo, Deus vai analisar, Deus vai ter misericórdia e pode salvar? Pois é. Mas continua essa velha discussão: congregar ou não congregar na igreja tijolada, de tijolos? Congregar ou não congregar? A igreja primitiva não congregava em templos, era em casa. Quando não era em casa, era na rua. Quando era na rua, era em desertos, em montanhas, em vales, em cavernas, em lugares longínquos. Pensar sobre. Então quer dizer que a igreja primitiva não era uma igreja cristã porque não tinha templos? Porque não era uma igreja institucionalizada, criada a partir de um CNPJ e a partir da validade ou da convalidade por parte de uma autoridade estatal, do Estado? Isso ocorreu lá depois de 313 anos, ou em 313, na época de Constantino. Só aí que a igreja realmente valeu? Só aí que a igreja realmente esteve com o Espírito Santo?
Negativo. A igreja esteve mais Espírito Santo, mais honesta, mais sincera, repartindo os bens, não tinha necessidade, vivia numa só fé, no só amor. Era na época, antes de Constantino de 313. Ok, meus caros? Então pensai acerca. Está aí esse comentário. Deus salva como Ele quiser. Inclusive pode falar com uma pessoa através de um sonho, ela se despertar, como já teve até casos, e aceitar o Senhor e ser salva. A salvação está nas mãos do Senhor. E Ele vai dar oportunidade para todos. Se não tem um pregador para pregar, vai ter um sonho. Se não tem um sonho, vai ter um despertar do Espírito Santo de alguma forma, alguma maneira. Deus trabalha. Operando Deus, quem impedirá? E Deus opera inclusive para salvar vidas. Deus é Deus de misericórdia. Não tem prazer na morte do ímpio. Ou isso tudo que está na Bíblia é mentira. É essa a verdade que a gente tem que pensar sobre. E Deus não mandou criar templos, denominações, principalmente para deixar lideranças milionárias enquanto a partir do povo necessitado, sem o que comer, sem o que beber. Pensai sobre. Se é para congregar, a gente deve congregar sim. Mas a congregação não se diz respeito a quatro paredes, ou placa de igreja, ou igreja CNPJ. Não. Negativo. A igreja do Senhor é uma igreja invisível, irrepreensível. É o corpo de Cristo. O corpo simbólico de Cristo e nada mais. Tanto aquele que está lá dentro do templo, sendo honesto ao Senhor, vai ser salvo, como também aquele que está fora sendo honesto. A questão é, se amam ou não amam a Deus sobre todas as coisas? Se amam ou não amam o próximo como todas, aliás, como a si mesmo? É isso. É simples na teoria, na prática não é tão simples assim. Mas na teoria é simples, né? Só duas coisas que temos que fazer. Mas como é difícil, hein? Como é difícil desprendermos, ou se desprender de crendice, de religiosidade, sistema religioso, de usos e costumes, de brigas. Como é difícil o ser humano se desprender de idolatria, fanatismo, alienação a pastores, a padres, a instituições religiosas. É difícil. Mas uma hora o povo vai acordar. Deus está usando aí os profetas, que são os que pregam. Não aqueles que andam dizendo que Jesus vai vir amanhã, depois da manhã. Usa aí os jumentozinhos, as mulinhas. Pode ser eu, inclusive, para o despertamento do povo. Porque tudo tem um propósito. E o povo não dá ouvido. O que a Bíblia diz? Quem tem o Espírito, na realidade, ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. Quem tem o Espírito de Deus, ou quem é sensibilizado, compreende essa verdade. Os que não compreendem isso vão continuar a estar brigando aqui comigo, falando besteira, me condenando ao inferno, não são deuses, não entendendo o propósito do canal, atacando. Enfim, como muitos já sabem, graças a Deus que a gente tem um público aqui que a maioria compreende o que eu digo. Críticos sempre vão existir, assim como existiam os críticos de Jesus, porque Jesus não pertencia à religião judaica. Jesus criticava a religião dele próprio. Ele nasceu como judeu, mas não ficou. Aliás, ele nasceu e morreu como judeu, mas ele, do ponto de vista da religião, o que ocorreu? O que ocorreu? Ele nasceu na religião, mas não morreu na religião dele. Diferente de muitos aí, somente a gente ouvia falar, os católicos, uma vez católico, para sempre católico. Jesus nasceu no judaísmo, mas não morreu no judaísmo. Criou um novo paradigma, ou uma nova religião, entre aspas. Olha a diferença. Assim como existe crente também, uma vez dessa igreja para sempre, essa igreja, o que? Você quer ficar lá, fique. Mas não fique pensando que aquilo lá é a salvação, é Jesus Cristo. Que aquele teu uso e costume vai te levar do céu, e aquele que não usa ou não faz
jus do teu uso e costume, vai pro inferno. Abraço e até a próxima. É isto.